para muitas de nós, a oração é algo tão natural, é algo que flui de uma forma muito fácil, é algo que a gente já tem o hábito de fazer, mas para muitas de nós não é um hábito tão grande assim. Para muitas de nós temos dificuldades na hora de orar. E eu fui uma dessas pessoas que sempre tive dificuldade para ter uma vida de oração, até que eu realmente entendi o que era oração. Até que eu realmente entendi que eu não precisava somente estar no meu quarto de joelhos dobrados ou na igreja para que eu pudesse orar. Até que eu entendi que realmente eu deveria orar o tempo todo, que eu deveria viver em oração. Que no momento em que eu estivesse no meu trabalho, no momento em que eu estivesse fazendo uma comida ou fazendo qualquer coisa, eu poderia orar. E quando eu aprendi isso, eu também aprendi que Jesus nos deu o maior exemplo de oração que a gente poderia ter. Porque muitas vezes a gente entende a oração como uma petição a Deus, como um momento do dia em que eu vou fazer pedidos a Deus, em que eu vou dizer para Deus o que eu quero, em que eu vou dizer para Deus o que eu preciso, quando na verdade a oração é relacionamento. Quando na verdade a oração do Pai Nosso, que Jesus deixou como exemplo para nós, ela diz uma frase que é onde eu quero me ater realmente assim durante esse vídeo. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina a chegar diante de Deus reconhecendo quem Ele é, dizendo para Deus, Pai Nosso que estás no céu, dizendo para Ele, Tu é meu Pai e Tu está acima de mim. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, é um reconhecimento de tudo que Deus é. E depois ele vem falando, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me perdoa, Senhor, pelas minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem também tem me ofendido, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, né, e assim ela vai indo, e a parte mais interessante que eu acho nessa oração é quando diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A gente precisa entender que orar a Deus dessa maneira é um desafio para nós. Porque a gente foi criado com uma mentalidade de que a gente tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero assim, essa vitória, e repetir aquilo inúmeras vezes. Porque se a gente não orar todos os dias a mesma coisa e ainda não reunir um monte de mulheres para orar junto com a gente por aquele mesmo objetivo, parece que a gente não vai conseguir alcançar aquilo. E a verdade é que não é isso. A verdade é que a Bíblia diz que a gente tem que entregar ao Senhor as nossas inquietações, as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Isso significa que quando eu entrego na mão de Deus, eu não tomo de volta. Eu não preciso me preocupar em estar sempre repetindo e dizendo para Deus, Senhor, eu quero, não te esquece que eu quero. Deus não vai se esquecer. A caminhada com Deus se trata de um espera e confia. Espera, confia e o mais Ele fará. Espera, confia e o Senhor vai te surpreender e vai fazer a sua vontade boa, perfeita e agradável. A gente tem dificuldade de fazer essa oração que Jesus fez e de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Porque quando eu oro e digo, Senhor, eu quero um carro vermelho, eu quero esse emprego, eu quero que seja assim a conversão do meu esposo, quando nós oramos assim, a gente está colocando o que a gente deseja, a gente acreditando que Deus vai fazer, acreditando que aquela é a vontade de Deus. Que aquela é a maneira que Deus vai agir. A gente está baseado na nossa vontade, no nosso querer. A gente não está orando conforme a Bíblia nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade. Jesus mesmo, diante da morte, ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, essa dor, esse luto, esse sofrimento. Mas, todavia, se não for possível, seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus não foi fazer o que Jesus tinha falado. A vontade de Deus foi fazer o que ele já havia planejado fazer. A morte de Jesus. Muitas vezes a gente olha para algumas situações difíceis na nossa vida e acha que Deus não está naquilo. Que o inimigo tocou, que o inimigo pegou e a gente ora e diz, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos quando a situação já está nas mãos de Deus. Quando foi o próprio Deus que permitiu que aquela situação difícil acontecesse, para que lá na frente a gente pudesse ser vitorioso naquilo que a gente espera. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Falando sobre aquela palavra que diz assim, ó, vocês vão orar, vão me buscar, vão pedir, mas eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam. O que isso significa? O que Jesus está nos ensinando através disso? Ele está dizendo para você e para mim o seguinte, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você,
Qual é o fim que você espera? Porque é isso que a Bíblia está dizendo, que Deus vai nos dar o fim que a gente espera. O fim que eu espero é a conversão do meu esposo. Amém. Esse é o fim que nós esperamos. Como Deus irá fazer? Na nossa mentalidade, Deus vai aparecer como um anjo ou como uma luz em algum momento em que o esposo está bebendo, ou está xingando, ou está batendo na esposa, e vai dizer, não toca na minha filha. Essa é a nossa mentalidade, muitas vezes. Ou de alguma outra forma, a gente acha que a gente vai levar ele no culto e Deus vai falar com ele lá e ele vai se converter. E às vezes seu esposo já foi milhões de vezes, seu filho já foi milhões de vezes ao culto, Deus já falou com ele milhões de vezes e ele não se converteu ainda. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Olha o que essa palavra diz. Eu sei os pensamentos que tenho sobre você são de paz e não de mal. O fim que a gente espera, a gente já sabe qual é. A conversão, é aquela porta de emprego, é o filho sair das drogas. Então esse é o fim que a gente deseja e Deus já disse que vai nos dar. Mas qual o caminho para isso? Ele diz para nós que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. É entender, muitas vezes, que a situação difícil que está se apresentando, que a gente até muitas vezes acha que é o diabo que está fazendo, muitas vezes não é. Muitas vezes isso que está acontecendo é o pensamento de paz de que Deus tem a nosso respeito. Talvez seja um pouco complexo entender isso, porque a gente precisa mudar alguns gatilhos da nossa mente para entender que os pensamentos de paz de Deus não significam que não vai haver guerra, porque o evangelho se trata de paz em meio à guerra. Então, quando situações de guerra se armam ao meu redor, eu preciso entender que por mais que eu esteja numa guerra, Deus está me dando paz em meio à guerra, e no meio daquela guerra, Deus vai fazer com que os pensamentos de paz que ele tem a meu respeito, que eu posso até pensar que é de mal, eu acho interessante porque Deus se preocupa em explicar pra gente, são pensamentos de paz e não de mal. Por que Deus ia explicar? Porque muitas vezes no meio da guerra a gente acha que aquilo é uma coisa má, mas Deus já está dizendo assim, olha, por mais que tu está vendo essa situação como algo mal, eu estou dizendo para ti, são pensamentos de paz que eu tenho a teu respeito e não de mal. Deus não precisava explicar que os pensamentos dele não são maus a nosso respeito, porque afinal de contas ele é Deus, ele não é o diabo, mas ele explica porque é pra gente conseguir entender que no meio da guerra, Deus está tendo bons pensamentos a meu respeito, Deus está tendo bons pensamentos a respeito da nossa casa, da nossa família. Deus está querendo nos fazer entender que essa situação que está nos cercando, que está trazendo dificuldades para a nossa vida, na verdade é um pensamento bom que Ele está projetando e realizando na nossa vida para que a gente alcance o fim que a gente espera. Eu gostaria que você entendesse a profundidade dessa palavra, de entender que no meio de uma guerra, Deus está tendo bons pensamentos a respeito da sua vida, no meio de situações onde você está vendo seu filho nas drogas, seu esposo na prostituição, bebendo e fazendo coisas talvez erradas, que você não concorda, que machucam você, que machucam a sua casa, que machucam a sua família. No meio dessa situação, Deus está tendo pensamentos de paz a seu respeito. Eu orava muito para que Deus me desse um esposo, eu sonhava muito com isso, eu sempre sonhei muito em constituir a minha família, ter filhos e tudo mais. E quando eu era solteira, hoje eu sou casada, quando eu era solteira, eu me lembro que eu orava muito e eu dizia assim, Deus, eu quero um esposo, Senhor, eu quero um esposo, e orava assim, bem direcionada, até as qualidades que eu gostaria que esse meu esposo tivesse, que ele fosse bem crente, que ele amasse mais a Deus do que a mim, enfim, algumas coisas particulares minhas. Mais uma vez Deus falou pra mim assim, olha, para de ficar me pedindo sempre a mesma coisa, você já entregou, confia que eu vou fazer. Quando você ora, Deus já fez. Você só não recebeu ainda, entende? Mas Deus já fez. E Deus começou a falar pra mim assim, para de orar e pedir uma coisa que eu já fiz, você não tá vendo, mas eu já fiz. Comece a agradecer. E foi muito lindo, porque eu comecei a agradecer. Eu começava a dizer assim, Senhor, eu levantava todas as vezes que eu pensava, eu queria casar. Eu começava a orar e eu dizia, ao invés de eu pedir o esposo pra Deus, eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor já separou para mim um esposo abençoado, alguém realmente da tua vontade. Senhor, eu acredito. Deus, hoje eu queria muito estar casada, mas eu sei que hoje, quem sabe seja hoje o dia que o Senhor vai falar ao coração dessa pessoa que eu não conheço sobre mim. Comece a agradecer por aquilo que Deus já fez lá no futuro, porque a Bíblia diz, e ela é muito clara, que esses pensamentos bons de Deus a nosso respeito vão nos dar para nós o fim que a gente deseja. Só que muitas vezes o fim que a gente deseja, no meu caso, eu sonhava em casar, né? Talvez eu já tenha sonhado em casar com outra pessoa, porque eu já tive outro relacionamento, e Deus já disse para mim, não,
não é assim, não é por aí, né? Não era aquela pessoa, mas ainda era o fim que eu desejava. Deus me levou ao fim que eu desejava, que era um casamento, e me trouxe algo muito melhor do que eu projetava, um esposo muito melhor do que aquilo que eu imaginava. O que eu quero dizer pra você é que talvez esse seja um momento de você parar de ficar orando e insistindo com Deus sobre coisas que Ele já sabe que você precisa. Comece a agradecer, comece a dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que eu posso não ver, mas o Senhor está agindo no coração do meu esposo. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que eu posso não ver, mas aquela vaga de emprego já é minha, o meu filho vai voltar para tua casa, o meu filho já é um pastor, Senhor. Ele pode não estar exercendo agora, mas a unção o Senhor já derramou sobre ele. Comece a agradecer, comece a entregar verdadeiramente para Deus. Quando a gente entrega alguma causa na mão de um advogado, a gente não pode estar toda hora ligando para ele, perguntando como que tá, porque isso vai aborrecer ele de tal forma que pode ser que ele diga assim: então, já que tu não confia em mim, pega essa causa e faz logo tu. Faz tu sozinho, vira tua advogada e dá um jeito. E Deus não é assim, a gente sabe disso. Mas a gente precisa demonstrar confiança. Afinal de contas, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não se esqueça. Ore confiando. Mas depois que você orar, entregue, descanse, espere e confie no Senhor. Porque os pensamentos dele sobre você são de paz e não de mal. E ele vai dar o fim que você espera. Talvez o fim que você espera, para esse fim que você espera, você tenha planejado na sua mente que vai acontecer de tal maneira, que Deus vai agir de tal maneira. E não é a maneira que Deus vai agir. Quando nós olhamos para as impossibilidades e para as dificuldades, por exemplo, você está orando lá para o seu filho se converter, né? E de repente você começa a ver ele nas drogas e aquilo frustra você, daqui a pouco você pensa que o diabo colocou a mão. Não olhe dessa maneira, comece a olhar e entender que mesmo que o diabo tenha colocado a mão, mais poderoso é o que está conosco do que o que está no mundo. Comece a olhar para o seu filho e entender: o Senhor permitiu que ele caísse nas drogas, o diabo pode ter colocado a mão, eu não sei. Mas ainda que ele esteja lá, Deus tem um plano de salvação. Eu não vou me enganar. Comece a pensar dessa maneira. Comece a dizer: eu acredito que lá o Senhor pode falar com ele. Eu acredito que lá o Senhor pode mandar um anjo. Eu acredito que lá o Senhor pode fazer algo para que ele seja restaurado. Por mais que aquilo que já estava difícil venha a piorar na sua concepção, quem sabe você sempre sonhou, por exemplo, em gerar, né? E sempre teve dificuldade, de repente você gerou e você perdeu um filho, e de repente hoje o médico diz pra você: olha, não tem jeito, você não pode mais engravidar. Quem sabe pra você: meu Deus, agora, e agora? O que eu vou fazer? Não enxergue isso como uma impossibilidade. Enxergue isso como uma grande oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida e isso servir de testemunho. Lembre-se que Deus quer te dar o fim que você espera, mas o caminho até o fim que você espera não é do jeito que você decide, não é do jeito como você imagina, é do jeito de Deus. Às vezes a gente poderia dizer que, de certa forma, Deus permite as coisas se complicarem um pouquinho para que o testemunho seja maior, para que você possa enriquecer a vida de muitas outras pessoas com o seu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Jéssica. Se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, @JéssicaChardozin. Deus abençoe.